Olá, me chamo Camila Gregório, faço parte do corpo de curadores do Festival Internacional Panorama Coisa de Cinema. E hoje estamos aqui com Gustavo Vinagre e Fábio Leal, ambos diretores do filme Deus Tem AIDS. Queria agradecer primeiro a presença de vocês, de estar aqui com a gente no debate, e agradecer também ao patrocínio do Instituto Flávia Bucarque e do apoio financeiro do Estado da Bahia através do Fundo de Cultura da Bahia. Então, gente, como vocês estão? Estou feliz de estar aqui mais um ano com a presença de vocês no festival. E queria dar início ao nosso debate, perguntando um pouco sobre como foi esse processo de vocês dirigirem juntos, né? Assim, eu já assisti diversos filmes de vocês dois e acredito que essa tenha sido a primeira direção, dos dois juntos, correto? Isso. Queria começar perguntando como que vocês decidiram fazer esse filme, como que vocês se abordaram, como chegaram nessa dupla. Quem começa? Posso começar. Bom, isso foi em 2016 e a gente estava conversando muito sobre... Enfim, a gente tinha se conhecido alguns anos antes, eu não lembro exatamente quando, e tinha ficado amigo. Eu tinha acabado de voltar para Recife, eu estava morando em São Paulo, tinha acabado de voltar para Recife, e aí eu vi um filme chamado Estou com AIDS, do Davi Cardoso, um filme de 85, e que eu acho que é, assim, com certeza o primeiro filme brasileiro sobre o assunto, mas um dos primeiros filmes do mundo sobre o assunto. E era um filme muito louco, assim, muito usando tudo que havia de melhor e pior dos excessos dos anos 80, assim. É um filme que misturava documentário com pornô chanchada, com ficção, com fala povo na rua, com terror. E aí aquilo ativou em mim uma vontade que eu já tinha de fazer um filme sobre o assunto. E pelas conversas que a gente estava tendo, eu e o Gustavo falei, assiste esse filme, e se você pirar tanto quanto eu pirei, eu acho que a gente devia fazer um filme sobre isso, sobre AIDS, e aí ele assistiu, pirou também, vamos fazer, vamos. Aí tinha um Funcultura, que é o edital aqui de Pernambuco, próximo, vamos escrever o projeto, vamos, a gente escreveu o projeto, e aí a escrita fluiu muito naturalmente entre os dois, e aí a gente passou no Fucultura e os 5 anos depois estamos aqui. Mas o Gustavo pode falar um pouco mais sobre. Foi isso. O Fábio me chamou para a gente fazer um projeto ao redor do HIV, né? E a princípio era um filme de arquivo, a gente queria trabalhar em cima das primeiras imagens produzidas no Brasil sobre a epidemia. Então a gente fez uma longa pesquisa dessas imagens. A princípio o filme ia ser dividido em 2 até. A gente chegou a montar essas imagens num corte em que elas antes tinham 20 minutos de introdução, e aos poucos a gente foi abandonando essa ideia, e aí o resquício disso no filme é aquela introdução bem pequena, só de som, com essa imagem que não sintoniza, porque a gente aos poucos foi entendendo que não deveria reiterar aquelas imagens dos anos 80, embora não esquecê-las, né? De certa forma o som está ali para lembrar que de fato essa epidemia existiu, essas imagens foram criadas e são definidoras também do estigma que a doença tem até hoje. Então a gente também não queria perder de vista, por isso que a gente manteve a introdução, mas a gente não queria reiterar e a gente queria trazer uma nova visão sobre a epidemia, com pessoas que estão vivendo hoje em dia com o vírus e criando com o vírus. E aí é isso, foi um longo processo também de aprender com as pessoas que a gente entrevistava, com, enfim, muitos personagens que até não estão no filme, que toparam fazer parte da pesquisa.
a gente foi entendendo essa demanda de não fazer mais um filme historicista baseado no início da pandemia, nos anos 80. É engraçado você falar isso, porque foi uma das coisas que eu pontuei aqui na minha anotação. Eu coloquei justamente uma das coisas que eu amo no filme é esse início, assim, essa escolha por não mostrar essas imagens desse momento passado, né? Só os registros sonoros. Porque eu sinto que essa é uma imagem que a gente já viu antes, assim, né? Tá no nosso repertório cinematográfico, tá no imaginário popular essas imagens. Então eu também sinto que ali você já posiciona logo de cara a ideia de colocar essas imagens num lugar como a perpetuação, né, do estigma e da violência, assim, e nessa ideia de que esse filme traria, de alguma forma, um lugar novo, né, que não aquilo que a gente conhece. Eu adoro isso, como vocês trabalham com essa, assim, eu ouvia perfeitamente, via as imagens perfeitamente, assim, mesmo sem vê-las. Eu achei esse gesto muito interessante, assim, também foi um dos gestos que eu acho que ajuda a trabalhar, assim, a partir da direção, esse essa complexidade que os personagens têm, assim, né, que também vai além dessa imagem estigmatizada, assim. Bom ver que vocês também concordam, né, de alguma forma, assim, com essa observação. E aproveitar para perguntar se vocês percebem esses gestos, assim, de direção em outros momentos do filme, em quais, assim, vocês veriam? Que difícil. Se a gente percebe os nossos gestos... Em que momento vocês, como diretores, assim, percebem que vocês também estão fazendo, assim, na abordagem de direção do filme, o gesto de não estigmatizar, assim, por exemplo, uma outra coisa que eu percebo é essa coisa de filmar muitos personagens, assim, nos seus ambientes domésticos, por exemplo. Sim, Assim, é isso. É algo que a gente fez bem consciente, porque a gente queria que eles se sentissem à vontade, e que fosse, por mais que fosse, passasse por coisas informativas a conversa, a gente queria que também pudesse haver digressões, que se pudesse mudar de assunto e que o filme tivesse, em geral, uma sensação de cotidiano. Então, com o Carué, o médico, por exemplo, para a gente era muito importante não ser no consultório dele, que ele não tivesse vestido branco. Então, que fosse o mais despojado possível, né? Então, ele tá de camiseta na rede. E eu acho que a gente tenta, de várias maneiras, fazer isso ao longo do filme. Eu acho que a própria escolha, por ser um filme que se observa esses rostos falando o tempo todo, para a gente foi uma escolha muito consciente também, porque a gente queria que fosse um filme que, de certa forma, comunicasse muito rápido com as pessoas, que fosse de simples entendimento, de certa forma, e que esses rostos fora do armário fossem os grandes protagonistas, né? Já que 0,01% das pessoas com HIV no Brasil estão fora do armário, para a gente era muito precioso ter a cara dessas pessoas como centro do filme. E aí, enfim, acho que o Fábio também pode falar melhor. Em algum momento a gente quis que o filme fosse dividido, metade em São Paulo, metade em Recife, mas também a gente teve muitas dificuldades de achar personagens dentro desse recorte tão específico, que são artistas que vivem com HIV e falam disso abertamente. Então, para a gente não era uma opção ter um personagem que não aparecesse, por exemplo, que só desse um depoimento, ou com a voz distorcida, ou com o rosto distorcido. Então a gente acabou optando fazer o filme todo em São Paulo, onde aparentemente essa questão é um pouco mais tranquila de ser abordada. Sobre as escolhas de direção também, acho que talvez a mais em relação ao estigma, né? Eu acho que o tipo de escolha mais forte era de a gente sempre pensar em cada um desses personagens e as obras deles e como filmar
da forma que seria a representação fiel cinematográfica dessas obras, né? Então, por exemplo, na performance da Pauli, que é a do sangue, a gente teve escolhas que a gente via que eram escolhas que potencializavam aquela performance, como se não tentando apenas documentar estar lá, quer dizer, documentar a performance à distância, mas documentar o incômodo das pessoas. Então, como é que a gente traduzia cinematograficamente esse incômodo de quem estava lá vendo em tempo real? Porque a grande pira da performance ao vivo é você ver que, de fato, ela tira o sangue dela própria, só que no cinema a gente tem os cortes, né? Então, mas como é que seria, como é que a gente causaria esse mesmo impacto? A gente pensou nesse plano que vem de baixo, a gente fez comprou um tampão de vidro para a câmera se posicionar embaixo, para ela poder subir em cima sem quebrar. Então, já na outra performance, que é a performance de Caco, que é o que está nas ruas segurando a placa Vamos Conversar sobre HIV, foi o contrário para a gente. Quanto mais a gente conseguia distanciar a câmera, a gente via que melhor ficava para ele e para quem fosse sentar junto com ele se sentir à vontade, né? Então, eu acho que não era assim. A gente não pensou, qual é a melhor escolha para tirar o estigma disso, mas qual é a melhor escolha para que essa Abordar o pessoa... indivíduo, assim, né? Exato. Os personagens iam guiando a gente nessas escolhas que, por consequência, também afastam o estigma, né? Bacana. É bem perceptível mesmo esse movimento, assim. Eu acho que também tem esses, assim, tem essa... Acho que tem bastante espaço, assim, para o individual de cada personagem, assim, sabe? Não vira só uma soma de vozes ao longo do filme, sabe? Tipo assim, um conjunto. Tem muito esse aspecto do indivíduo. Isso eu acho que é também muito bom, assim, né? Porque a gente perde essa referência do indivíduo quando a gente pensa, né, em pessoas que são soropositivas, enfim. Elas acabam entrando em uma caixa maior, né? Vocês falaram um pouco sobre a pesquisa para o documentário. Como foi... Fábio, você podia começar falando assim, como foi esse processo de pesquisa? Foi bem longo e em diversas frentes. Assim, a gente leu muito no início, principalmente as coisas que Susan Sontag escreveu nos anos 80, Herbert Daniel. Aí a gente teve a ajuda de 3 pesquisadores, foi Bruna Leite, Vitória Álvares e Tainá Mühringer. E elas, principalmente Tainá e Vitória, trouxeram para a gente muito material audiovisual dos anos 80. Não somente documental, vários do Globo Repórter, vários Fantástico, mas também algumas obras de ficção. Teve uma série, se não me engano, em 91, da Globo, chamada O Portador. E acho que ter contato com todo esse material dos anos 80 também ajudou a gente nessa vontade de descasar do final, sabe? Porque é muito punk, assim. Mesmo as obras que supostamente estariam ali para desestigmatizar, enfim, tinha cenas muito violentas, de violência simbólica, assim, e que a gente não queria perpetuar. Mas é isso, foram pesquisas de diversas frentes até a gente começar a pesquisar personagens. Vários deles, de fato, entraram no filme, outros não entraram ou porque não se sentiram à vontade, no final das contas, para ficar. Também a gente foi entendendo esse recorte da arte do meio para o final, que a gente queria apenas artistas que falassem, não apenas artistas soropositivos, mas artistas que viviam com HIV e que retratavam isso em suas obras. E aí chegamos nessa configuração aí dos 7 artistas e esse médico ativista, Carué, que a gente conheceu no Rolê das Artes, né? A gente conheceu
ele no Festival Mix Brasil e num saraus que existiam de artistas ou lendo poemas, ou enfim, todos os artistas soropositivos, ele estava lá e lia alguns desses poemas que estão... Um desses poemas está no filme, que é o de Danny Smith. Nossa. E a abordagem, assim, com esses personagens, durante a pesquisa vocês já tinham tido contato com eles, as pessoas que assim, estão no filme como elenco? Variou muito, porque é isso. A Micaela, por exemplo, a gente, enfim, conseguiu entrar em contato com ela 2 dias antes de filmá-la, então foi tudo muito súbito. E outros personagens são amigos nossos de muitos anos, né? Então as abordagens foram bem diversas. Alguns a gente já conhecia as obras, outros não. Mas sempre foi nesse sentido de querer construir junto alguma coisa, de também, enfim, fazer algo que eles se sentissem contemplados e não apenas, né, enfim, retratados como, isso, né, como você disse, como um grande grupo, mas como indivíduos. E eles já tinham... Pode falar, Fábio, por favor. Não, só uma historinha que acabou não entrando no filme, que é a Micaela, que é a pessoa que se infectou via transmissão vertical, ou seja, ela vive com HIV desde sempre, né? Então ela também é a pessoa que mais já teve contato com com a mídia, né? Então ela já foi alvo de matéria, de reportagem, etc. E aí ela contou pra gente que a última vez que ela tinha topado, ela tinha se sentido muito desrespeitada porque quiseram filmar ela no hospital, pegando medicamento e com uma trilha sonora fúnebre, sabe? E aí era meio que meio não, era completamente uma responsabilidade nossa não reforçar algo que não nem tem razão de ser, né? Não faz sentido isso cientificamente, olhar para essas pessoas dessa forma. Então a gente tinha essa responsabilidade também. Bacana. Eu fiquei me perguntando nisso, assim, eu dei uma pesquisada antes daqui do debate e encontrei, assim, pouquíssimo material de cinema, assim, né, filmes brasileiros, assim, que falassem sobre o tema em geral, né, e principalmente com essa abordagem, vamos dizer assim, mais individualizada ou artística, assim, né, principalmente com esse recorte, tal, eu acho que tá longe de ser uma realidade de temas abordados no cinema, né. Então, uma das curiosidades que eu tinha era justamente essa, assim, entrando em contato com esse elenco, como que eles reagiram a esse pedido para serem filmados, assim, porque imagino que, como você, né, falou, é uma questão super sensível, e se eles, de alguma forma, tinham algumas restrições específicas, ou tinham questões com a forma de serem filmados, né, um pouco como você trouxe com o Micaela, e como eles se sentiram também em relação ao convite, né, de estar sendo levada para o cinema dessa forma, com essa abordagem. Eu acho que é um pouco o que a gente disse, assim, depende muito da vivência de cada um, né? Micaela já vinha dessa vivência que o Fábio falou, já saturada, né, de ser, né, usada pela mídia. Então, ela chegou no começo com muitos dedos, né, com muita cautela. Outras pessoas, o Ernesto, que é amigo há muitos anos do Fábio, que é o dançarino, o Marcos, que é o poeta, que é meu amigo de faculdade, já era outra relação, né? Uma relação muito mais próxima e muito mais fácil de confiança, né? Confiança, enfim, mas em geral foi tudo muito tranquilo, né? Afinal, são todos artistas, todos acostumados a trabalhar com a imagem, então
na verdade, foi tudo bem tranquilo. Acho que a grande coisa que nos ajudou também foi esse recorte, né? Porque sem esse recorte, acho que talvez a gente tivesse entrado muito também cheio de dedos, né? Porque você está filmando alguém apenas porque ela vive com um vírus, né? Quando a gente finalmente encontrou o que era o filme, a gente estava a fim de saber como é que eles traduziam isso em imagens, ou em palavras, ou em sons, e muito interessados nesse processo artístico deles. E que, a partir daí, vinha também questões sobre a vida que estavam ou não impressas na obra e tal, mas eram uma curiosidade, não sei se essa é a melhor palavra, mas é uma curiosidade não predatória, sabe? Porque não vinha com um significado anterior. A gente estava aberto ao que eles estavam querendo falar e querendo mostrar, qual recorte da própria obra deles eles queriam mostrar, quais obras, né? Micaela, inicialmente, a gente estava mostrando somente a performance dela, mas ela falava, poxa, eu tenho toda uma coisa com a pintura, queria que essa fosse a principal, naquela época, né? Ela queria que fosse a principal, fosse o carro-chefe dela. Então a gente fez uma diária toda no ateliê dela. Depois ela falou, não, eu queria que essa outra performance vocês também mostrassem. Então acho que ela é que tem mais obras mostradas, né, Gustavo? São três obras, né? Tem das bulas, a dela com a placa Não Vou Morrer e as pinturas. Uhum. Massa. Vocês sentem, assim, eu vejo muito na obra de ambos, assim, tanto nesse filme, obviamente, como em obras anteriores, assim, essa crença no cinema como uma ferramenta política, assim, né, de transformação, né, ou pelo menos de abordar temas e questionamentos para levantar, através do cinema, esse debate, assim. Primeiro, vocês concordariam com isso? E a segunda coisa seria como que vocês veem o cinema como um aliado para essas questões, assim, né, para abordar e transformar de alguma forma esse cenário, principalmente o cenário brasileiro atual, assim? Quer começar, Gustavo? Não sei, essa pergunta é difícil. Bem difícil. Eu acho que, assim, eu tenho um pouco de receio quando junto essas coisas, sabe? Assim, eu, com certeza acho que não tem nem como não achar que o cinema é uma arma política, com certeza é. Mas eu tenho um certo receio, porque de uns anos para cá, eu acho que o cinema brasileiro tem sofrido de uma kenloutização que me incomoda muito. Porque não me incomoda com os outros. Eu vejo filmes muito políticos e militantes e que são incríveis. Assim como vejo filmes muito políticos e militantes que eu considero muito ruins como filmes. Mas eu não sou muito assim, sabe? Assim, eu prefiro eu prefiro jogar uma questão política, sim, mas sem dar diretrizes, dizendo, olha, é isso aqui que você tem que fazer, ou é isso para lá que você tem que ir, é assim que você tem que olhar. Eu prefiro apresentar essas questões e deixar que as pessoas tirem suas conclusões e interpretem da forma como elas quiserem, ou como elas têm os instrumentos para interpretar naquele momento, e interferir pouco nessa interpretação que elas vão ter do filme. No caso desse filme específico, tem coisas que são muito... que de fato eu acho que são incontornáveis, como por exemplo o letreiro final falando sobre
no governo e a forma como ele trata essas questões, eu acho que são incontornáveis para a gente entender o contexto onde esses personagens estão vivendo e o medo que eles estão passando, ou de onde vem um pouco essa criação artística deles. Mas eu acho que a gente coloca uma diversidade de personagens que são até que se contradizem, né? Por exemplo, Marcos Visnadi gosta de usar a palavra AIDS, aidético. Já outros personagens acham que essas palavras não devem ser usadas nunca. E a gente não tem um posicionamento como filme dizendo, ó, é isso aqui é que é o certo, este aqui é o certo, sabe? A gente tem uma gama de visões diferentes sobre esse mesmo assunto e as pessoas vão se identificar com umas ou com outras, e é o que tem acontecido, na verdade. As pessoas se identificam com tal personagem ou com qual personagem. E não gostei do que esse personagem falou, ou não gostei desta obra, mas esta obra amei. E aí você pergunta para outra pessoa é o oposto. Sim, e... Nossa, eu acho que está respondido, mas ao mesmo tempo é isso. Eu acho que qualquer filme, até o mais banal, é político, inclusive em não ser político, né? Enfim, eu acho que até ser apolítico tem uma política, então eu acho que talvez isso se torne mais evidente nas nossas filmografias, talvez porque a gente talvez insista em tocar em assuntos menos debatidos ou mais difíceis, supostamente, de serem falados, aí esse caráter político fica mais evidente. Mas eu acho que não necessariamente tem uma busca por ser político, acho que é muito mais uma busca do que nos toca, do que nos interessa. E agora tinha uma outra pergunta que você tinha feito, né, sobre como, né, fazer isso amplamente, né? Não, assim, em primeiro lugar seria essa, né, se vocês se viam dessa forma, assim, se de alguma forma vocês concordavam comigo, né, nesse sentido. E na segunda seria se vocês viam isso como uma ferramenta possível, assim, né, de combate, assim, ou de transformação, seria o cinema, assim, né. Não necessariamente o cinema de vocês, assim, cinema da gente, né, mas assim, esse no lugar dos filmes que a gente já realizou, que vocês já realizaram, mas também de uma esfera global, assim, sabe, no sentido de essa força, ela existe para o cinema, mas de alguma forma vocês também responderam. Sim. Não, eu quero acreditar que sim, senão nem estaria fazendo isso. Porém, eu posso estar me auto-enganando o tempo todo. Não sei, é muito difícil acreditar no cinema, especialmente na atual circunstância. Enfim, desde sempre foi muito difícil ser distribuído, né? É uma questão fundamental para o cinema nacional, a distribuição, e como a gente é totalmente massacrado pelo cinema estadunidense, né? Enfim, acho que é uma questão que, se não é resolvida, nunca vai servir de nada, eu acho, basicamente. Porque é isso, é muita coisa para a gente competir contra muitas atenções, muitos Instagrams, Twitters, TikToks, e é isso, o cinema parece cada vez mais só mais uma coisa meio perdida entre tudo isso, né? Fábio, a gente não tá te ouvindo. Dentro desse pensamento dos Instagrams, e TikToks e redes sociais em geral, eu acho que é um pouco isso que eu temo, assim, com alguns filmes que tem eu acho que eu concordo plenamente com o que o Gustavo falou, e eu acho que talvez a minha grande pira política seja a provocação, sabe? De desestabilizar um pouco aquele lugar já certo de pensamento. E aí eu acho que me interessa pouco fazer um filme que poderia ser um post do Facebook, sabe? Assim, apenas uma denúncia. Eu prefiro que os filmes
provoquem e desestabilizem e tirem do lugar, inclusive desse lugar que a gente já está, de todo dia a gente já está acostumado um pouco com as denúncias que a gente vê nas redes sociais, e elas são importantes, é importante que haja, e é importante que a gente saiba, esse é o meio que está nas nossas mãos, que a gente use. Mas quando a gente transporta para o cinema ipsis literis, acho que fica um pouco capenga. Quando você falou agora, eu pensei em pessoas que fazem isso muito bem, esse cinema militante, que é o Ayano e Pedro Brito, que eles têm uma... Isso. Que eles conseguem juntar as duas coisas, né? A militância e uma provocação e um pensamento estético e várias camadas. Isso me interessa como espectador, embora não seja o que eu tenha pira de fazer como diretor. Massa. Muito bom. Eu também acho que, assim, concordo com vocês em vários sentidos, principalmente nesse lugar absolutamente competitivo, assim, né, que a gente vive hoje entre as redes sociais, o cinema americano e o nosso cinema brasileiro também, na situação precária que a gente está vivendo hoje, assim, de como que a gente traz ou aborda essas questões, sendo que eu acho que, de fato, assim, essa questão do acesso e o encontro, né, desses filmes com as pessoas, às vezes de fato, esse primeiro passo político já começa desde aí, assim, né, para fazer com que esse encontro aconteça. E sinto também, assim, que eu também acho, assim, que como espectadora, me atrai muito também esses filmes que são de, vamos dizer assim, um embate direto e que mostram, mas eu não diferencio tanto também de filmes como Deus tem AIDS, por exemplo, assim, eu acho que são esses filmes, também uma força que o cinema tem, também é essa da desconstrução da imagem de repertório anteriores, da novas abordagens e novos olhares para coisas que estão muito presentes de alguma forma dentro da gente, dentro do nosso discurso, e mudar um pouco a forma como que a gente vê elas, assim. E, de fato, eu vejo isso muito forte nesse filme e em outros filmes anteriores de vocês dois, assim. E, às vezes, esse lugar da naturalidade, do cotidiano, é também um dos lugares, a gente mexer com isso, assim, que é o lugar, acho que talvez, assim, a trazer um pouco de conformidade, né? Porque, assim, pensando que o oposto a conflito seria o conforme, assim, né? E trazer esse lugar do conforto, assim, né? De pessoas confortáveis em suas casas, pessoas confortáveis falando sobre isso, pessoas confortáveis em se mostrar, em falar delas, assim. Eu acho que isso tem tanto o poder quanto, assim. Eu fico muito feliz de ter visto o filme de vocês nesse sentido, assim. Eu me senti muito contemplada, assim, porque de alguma forma, como espectadora, é muito do que eu busco, assim, de me sentir desafiada com essas novas imagens que deixam as pessoas tão confortáveis, assim. Então, assim, agradeço muito a presença de vocês, assim, no cinema em geral e principalmente com esse filme também. Ai, que massa, muito bom ouvir o que você pensou. Acho que deu certo. As intenções. Muito bom. Eu queria também, assim, já encerrar, nosso tempo está acabando, mas perguntar um pouco sobre seus projetos futuros, assim, o que é que vocês estão trabalhando atualmente e se vocês planejam de alguma forma trabalhar juntos, assim, tem algum projeto que vocês estão desenvolvendo juntos novamente? Atualmente eu estou finalizando um longa-metragem de ficção que eu fiz em agosto, que também tem um personagem que vive com HIV, um dos personagens, e com o Fábio, digamos que temos um projeto, acho que sim, mas é bem inicial, então não temos muito o que dizer agora. Eu também estou finalizando um longa chamado Seguindo Todos os Protocolos, que filmei esse ano, meu primeiro longa de ficção. E é isso. Gustavo, a gente está pensando aí em uma coisa. E
Vamos ver como e quando sairá. Maravilha. E você pode contar um pouco sobre esse seguindo todos os protocolos? É um filme pandêmico, mas com uma perspectiva, digamos, sexual ou sexualizada da pandemia, assim. É uma continuação direta do meu curto anterior, do Reforma. É o mesmo personagem que está preso em casa num lockdown há 10 meses e decide que precisa transar. E aí, como é que ele vai conseguir transar seguindo todos os protocolos da Covid-19? Maravilha. Bom, fico feliz que estão produzindo e a gente vai acompanhar depois os resultados disso tudo. Gente, eu queria No panorama do finalizar ano que vem. no panorama. Com fé em Deus. E eu queria finalizar agradecendo demais a presença de vocês, mais uma vez parabenizando pelo filme também, e obrigada por estarem topando estar aqui no panorama, no debate. Enfim, uma pena que a gente está vivendo isso à distância ainda. Obrigado, Camila, e agradecer muito o Panorama, que é sempre tão legal com os nossos filmes. Camila, muito obrigado, foi massa o papo. E é isso, nos vemos. Nos vemos. Beijo. Um beijo, gente. Muito obrigada.